E aí, Thiago, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite. Estamos mais um podcast, mais um Mentocast. Mais um Mentocast, podcast de assuntos aleatórios. Virou mais assuntos aleatórios de gestão do que gestão. Às vezes a gente fala de gestão, agora. Mas hoje a gente vai falar um pouco de gestão. Perfeito. Tem responsabilidade aí já. Estão ouvindo já a voz da Mariana, a gente está aqui com a Mariana. Olá. Mariana do Sebrae, trabalha no Sebrae, já quebrou empresa, especialista em gestão de pequenos negócios, identificação geográfica. Olha, certo? Ela que trouxe, eu vou mentir um monte aqui, você confirma aí. A gente pode falar, continua que nem a gente combinou. A gente combinou, ela que trouxe toda a parte de identificação geográfica do Café de Garça. Café de Garça. Depois ela conta conta um movimento, conta um pouquinho. As outras pessoas participaram, mas foi a Mariana que trouxe. Mariana, se apresenta pra gente, conta um pouquinho de você. Beleza. Vamos lá. Boa noite. Eu sou a Mariana, né? Trabalho no Sebrae há 12 anos, gente. A minha carinha de nova... Eu entrei no Sebrae com 5, brincadeira. Não, eu entrei com 18. Eu tô com 30 agora, então... trabalhando no Sebrae desde quando eu estava estagiando na faculdade. Então, foi meu primeiro emprego, né? De registro na carteira, inclusive, né? Mas o Sebrae, gente, vocês podem ver, né? Empresários sabem como que cada ano é diferente. No Sebrae é igual. Segue o mesmo ritmo dos mesmo empresários. Ritmo. Então, ali. assim, eu não posso falar que nenhum ano foi igual ao outro, sabe? Então, é bom que a gente sempre tá aprendendo. E, ao mesmo tempo, é desesperador, porque a gente sempre acha que não sabe das coisas, né? Então, mas é legal. Legal. Mariana, você é de Marília. Eu sou nascida em Ribeirão, cresci em Getulina, e passei já veio pra vindo, cá. Né? Chegou em Marília. Parei aqui e tô pra cá, não saio mais. Pô, bem bacana. E conta essa história aí. Você falou que com 17 anos você foi pro Sebrae e se identificou ali e já tá praticamente dona do negócio. Conta pra gente aí como funciona. O Sebrae, eu comecei a trabalhar numa escola de música. Né? Inclusive colegas empretecos, né? O Thiago, que era da Musical, né? E eu trabalhava lá recepcionista. Assim que eu saí do colegial, fui para faculdade. Então, fiz administração, aquele curso que o pessoal fala, não sei muito bem o que eu vou fazer administração. Não, eu fui porque eu queria fazer administração. Você não fez com ênfase em nada? Fiz com ênfase em gestão. E minha pós-graduação em gestão de pequenos negócios. Então, administração com ênfase em administração para administrar pequenos negócios. Exatamente. Tem seus desafios diferentes dos grandes negócios. Muitos. E aí, durante o tempo que eu estava trabalhando na escola de música, a escola cresceu e aí teve um espaço bonito para poder abrir uma cantina, né? Então, de manhã eu ficava na recepção e à tarde eu ficava na cantina. E revezava com o meu sócio, né? E aí você que fez essa negociação. O dono falou assim, olha, não vou gerenciar, mas tem um espaço, tinha mesa de ping-pong, tinha toda adesivada com guitarrinhas, era linda, né? Mas vocês tocam, compram as coisas, Coca-Cola, sorvete, salgado, o que vocês quiserem, podem vender aí, vocês organizam. Da colégio particular? Era uma escola de música particular. Escola de música. E a gente tava assim, todo pequeno empresário, a hora que tem uma oportunidade, fala, vou abraçar. Já liguei pro meu pai, pedi dinheiro emprestado. Peguei meu cartão Santander universitário, passei. E a gente abriu essa escola, abriu essa cantina, né? E foi triste de ver, né? Aí eu descobri quanto que é os juros do cartão, como que você tem que repagar a parcela mínima, aí começou esse tipo de dívida já, né? Porque é muito difícil você começar sem nada, e eu não sabia nem o que era capital de giro. Eu achava que estava fazendo o primeiro ano de administração, que eu sabia o que eu estava fazendo. E foi assim, complicado. Só que logo no primeiro ano, eu estava na faculdade já, e aí a gente teve a oportunidade de ter o estágio no Sebrae. Então eu estava lá na sala da dinâmica, né? 30 pessoas na sala, todo mundo se apresentando, todo mundo com um monte de experiência. Eu falei, eu tenho experiência. Eu sou empresário, eu tenho uma cantina nas horas vagas. Mas era de sucesso, tá certo. E aí o gerente, poxa, que legal, tão nova, já administrando um negócio e tal. E aí, assim, não que tenha sido isso que fez eu entrar, né? Assim, eu espero. Mas foi uma coisa que me tornou diferente no processo, né? Logo, então, eu consegui o processo de estágio no Sebrae.
E deu 6 meses, já estava tentando vender a cantina, passar lá para frente. Não tem condição. Não, mas esse espírito empreendedor veio de quem? Porque eu sou pai, eu tenho uma menina de 15 anos, né, a Bia, a mais velha. Uhum. E, pô, qual que é a dica aí? O que teus pais fizeram com você? Cara, olha, meu pai sempre trabalhou por conta, minha mãe sempre trabalhou num pequeno negócio. E é assim, sacudir, sabe? A gente tem que ir. E a oportunidade apareceu, né? Tipo, olha, tá aí, tá tudo na mão, só você trabalhar. Ao mesmo tempo que não deu certo, mas foi muito bom pra mim, hoje, pensando, né? Que me tornou mais sensível à realidade dos empresários na hora que eu trabalho no Sebrae. Não no sensível emotivo, mas no sensível de entender como é difícil para a pessoa aprender coisas que a gente acha que é banal, sabe? Então, que nem eu fui descobrir o que era público-alvo, capital de giro, quebrando, porque eu falava, poxa, tenho certeza, se 3 alunos comprarem salgado por dia, eu tô no lucro. Mas o que eu descobri? Que o aluno que vai lá na aula não tem dinheiro, é o pai dele. Então eu tinha, você não pode marcar na conta? Aí eu falo com seu pai primeiro. Aí eu marcava, só que o pai pagava depois de um mês. Então eu ficava o mês inteiro oferecendo salgado, lanche, refrigerante. O pai pagava no final do mês. Meu Deus, aí o cartão comendo solto, né? Nossa, e o único capital que você tinha era o cartão. Era o cartão, e o valor que eu peguei do meu pai foi para comprar o equipamento, né? E aí era eu e meu sócio, então... O que era o equipamento? Era uma estufa? Era estufa, a geladeira, a gente comprou... primeira compra para colocar soufflé, né, todos os chocolates, essas coisas, né? E o primeiro estoque de tudo, né? E a gente não tinha noção, a gente comprou já logo, pegou o freezer da Kibon, do grandão já. Gente, você sabe quanto custa uma caixinha de sorvete da Kibon? Então, assim, eu entro numa padaria hoje... Olha que ele fala assim, aqui tem dinheiro. Essa padaria tá indo bem, aqui tem muito dinheiro. E olha que banal, né? Em um final de semana, eu lembro que a gente tava limpando a cantina e fechamos a cantina, voltamos segunda-feira. A gente não tirou o freezer da tomada? Nossa! O da Kibon. E chegamos segunda-feira, você fazia assim, ó, parecia geladinho que você tinha acabado de colocar. Molenga. Perdemos tudo, né? Não rolou nem aquela promoção 2 por 1. Mas imagina, né? O Magno que fez assim, de repente virou uma água, depois congelou de novo. Especial, pô. Aí a gente teve que vender a preço de banana, né? Mas olha como que uma coisinha tem um potencial de quebrar o empresário, e então é bem difícil, né? Detalhes, né? Detalhes. E você não se formalizou? Não. Na época foi bem começando, então não cheguei nem a abrir empresa nem nada. Na época, eu nem lembro se tinha a figura do MEI, que hoje muitas pessoas começam, né? Mas... Quando que foi isso? 2010, eu acho que 2010. Começou o MEI, né? A formalização. Agora, não, você. O meu foi no final do colegial. Acho que foi um pouquinho antes, 2009. 2009. 2008. Então, foi bacana. Então, você acaba... Eu falo, poxa, hoje tem gente que fala assim, mas você trabalha no Sebrae, você não tem empresa agora? Mas eu já vi como é não saber o que está fazendo. E hoje, quando você vai no médico, você não precisa que o médico tenha aquela dor para te curar, né? Para ter aquela doença. Então, ele sabe como funciona. Então, esse universo do pequeno negócio, né? É maravilhoso e muito desafiador, né? Mas eu gostei dessa sua iniciativa, né? A gente não se formalizou, e realmente é assim que começa. Eu acho que a startup, ela é um momento antes. Eu queria saber o que você acha disso. Uma startup ela é um momento antes da formalização, ou o cara já tem que ir lá, CNPJ, junta comercial... O que vem primeiro, né? O CNPJ ou o negócio, né? E é muito engraçado que as pessoas vão lá no Sebrae e fazem muito essa pergunta, né? Como eu vou abrir um negócio, como que eu começo? E a parte da formalização é a última coisa, né? Porque primeiro você precisa saber tudo que a sua empresa vai fazer, tentar estimar um faturamento, porque no nosso regime de tributação a gente paga imposto em cima do que a gente vai vender. Aí o pessoal fala, mas eu não sei quanto que eu vou vender. É por isso que tem que planejar, né? Por isso você tem que tentar fazer... A startup é um universo maravilhoso, porque agora a pessoa pode sentar e planejar, pode pegar mentores, né? Pode ter muitas ajudas para tentar ver os melhores caminhos. Mas imagina antigamente como que era? Que loucura, né? Na raça.
Na raça, e aí você já ia, hoje mesmo, né? Se eu falar abrir firma, meu pai chega a arrepiar, né? Abrir firma, ai meu Deus, que rolo, como que é? Porque era muito traumático, né? Muitas vezes a pessoa não sabia muito bem como funcionava a parte burocrática, tributação no Brasil é muito complexa, muito demorada, complexa, meu Deus. Né? Então causava um certo medo. E hoje não, né? Dá para ter formas e formas de você formalizar, de você começar a trabalhar testando, né? Avaliando se o negócio vai dar certo, antes de você pedir dinheiro pro seu pai e passar o seu cartão. Arrumar o patrocínio. O patrocínio. E não foi muito dinheiro não, foi R$500 só, R$1.000. Não, tem R$500 era bastante, olha, né? Comprou uma geladeira, estufa, tudo, poxa. Rendeu. Então você é uma boa negociadora também, então, né? Eu consegui vender, tá, mas tá bom. Vendeu todo o material? Depois. Não, eu passei para outra pessoa gerenciar lá. Aí tá indo bem? Não, acho que a escola não existe mais. Não, ela existe. Tem, acho que toda a estrutura eles mudaram de prédio. Eu não entrei lá depois para ver, mas o pessoal de lá é super bom. Muito bom. Então, essa foi a sua história de empreendedorismo. Foi meu contato direto. Primeiro, né? Mas depois você foi uma empreendedora dentro do Sebrae. Sim. Porque entrou lá como estagiária, foi ganhando espaço. Hoje eu já vi se já ocupa um cargo de sênior. Ouço sempre falar, Mariana. Então, vamos entender essa história até chegar no ponto. Estou muito famosa, eu acho, hein? Você está bem famosa. Lá no Sebrae tem muitas possibilidades, né? Como o Sebrae ele é uma entidade que tenta se moldar muito, porque a cidade, o pequeno negócio precisa, então a gente acaba tendo muita possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Então lá, de estagiária eu fui para recepção, aí depois a gente foi para uma parte interna que é mais suporte mesmo, e aí deu certo de eu passar essa parte de analista sênior, que é quando você cuida de projetos, que é maravilhoso, porque você tem possibilidades de trabalhar muito, né? Todos os nossos gerentes, o norteador do Sebrae é muito tranquilo, no sentido assim, você tem que desenvolver o local, pensa na melhor forma, então dá pra gente pensar, você tem bastante autonomia dentro do Sebrae. O próprio projeto de indicação geográfica, é claro que a gente tem os gatilhos externos, né? O Paulinho, né? Outros parceiros, eles plantam a semente, olha, isso aqui é bacana. Claro que o projeto de café, né? A cafeicultura é trabalhada no Sebrae muitos anos, né? E aí quando eu virei analista 3, analista sênior, eu podia escolher um setor para trabalhar, eu escolhi o café. E aí, a hora que a gente foi tentar observar, e você vê como que a inovação está em todo lugar, né? A gente precisa, primeiro, mostrar que existe um problema e ele pode ser resolvido, né? Então, não que exista um problema na cafeicultura, mas existe uma possibilidade de agregar valor, ganhar dinheiro, que é por meio da indicação geográfica, e as pessoas não estavam observando isso, né? Então, eu lembro da primeira reunião que a gente foi fazer lá com o prefeito, que eu falei assim, olha, teve uma feira lá em São Paulo, em Santa Catarina, que é a Semana Internacional do Café, a maior feira do café no Brasil, vem gente de fora. O Sebrae tinha um stand gigante com o mapa do Brasil lá e tinha lá os pins onde tinha café bom, o Garça não estava lá. Como não? A gente tem mais de 100 anos de história. Não tá vendo como você tem que tentar, às vezes, criar um problema, olha, as pessoas não estão vendo você, a gente tem que trabalhar para isso mudar. As pessoas não sabem dessa história, né? Não sabem dessa história, e tem muita história aqui, né? Sim. Então, a gente tem toda a região que é fortíssima, né? Então, aí a gente começa, foi por isso que a gente acabou se conectando. Então, né? hoje tem o café de origem denominacional, como que é? Tipo vinho, essas coisas, né? Origem... Esse tá num processo de trabalho, uma construção de várias mãos, e eles estão no processo de cadastrar, de fazer o reconhecimento por indicação geográfica, né, de procedência, que é aquela que fala que tem mais, o jeito de fazer aqui é diferente. Entendi. Tá? E, paralelo a isso, a gente está com a pesquisa para denominação de origem, que é quando a gente fala que a terra daqui produz um café quimicamente diferente. Esse local. É legal isso. E é tão difícil isso, porque aqui no Brasil, poucas. Eu não lembro numa última reunião que a gente teve quantas eram as indicações que tem no Brasil, mas perto de países pequenos na Europa, é muito pouco. Então, isso é uma cultura que as nossas regiões como um todo, às vezes, não sabem, né? Que podem se fortalecer, se unir para
para ter reconhecimento internacional, né? Então é muito legal. Mas isso é uma característica do empresário brasileiro, né? Porque ele está sempre preocupado com o menor custo para competir sempre por preço e nunca por qualidade. E quando você traz esse tipo de identificação geográfica, certificação de origem, outras certificações de terceira parte, alguma coisa nesse sentido, você está trazendo para esse ecossistema, para esse contexto, que qualidade realmente importa. O fator principal é a qualidade. Que você vai lá em Portugal, vou tomar um vinho do Porto, vou no, sei lá, queijo, qualquer outro vinho igual, né? Se eu produzir no Brasil um vinho igual do Porto, vai ser um vinho tipo exatamente. Né? Ele copiou a procedência, o jeito de fazer. Mas acho que no Brasil um caso interessante é do queijo, né? O queijo da Canastra, que recentemente ganhou como o melhor queijo do mundo, né? Num concurso, alguma coisa assim nos Estados Unidos, pelo que eu li. É muito legal. Então é isso, mas porque tem um jeito de fazer, né? Tem uma região, né? Então é seguir nesse caminho, né? De caracterizar, olha, esse queijo é da região da Canastra. Se você comprar um parecido, é tipo Canastra. Mas o Canastra é produzido lá. Sim. Então, né, eleva o status de qualidade, né? O tamanho do nosso país, enorme. Tanto de coisa boa que é só feita aqui, que podia estar ganhando o mundo. Sim. E muitas vezes, por não saber como fazer, o empresário não usa isso. Muito legal, né? Muito louco você pensar que tem esse gap, né? Do que você faz é muito bom, você pode levar para fora. Porque às vezes o empresário fala, poxa, mas não, vai dar muito trabalho. Não, e às vezes falando em pequeno empresário, né? Às vezes a impressão que dá é que ele é tão sobrecarregado, né? Porque é complicado, né, empreender no Brasil. É complicado em qualquer lugar do mundo. Agora o Brasil ajuda a deixar mais complicado. O Brasil tá de parabéns. Né? O Brasil tá de parabéns nesse quesito, né? Até o simples, que você falou o simples. Antes o simples agora tem o simples, tem uma tabela dinâmica. Daqui a pouco você precisa saber programação em Python para calcular o teu... Daqui a pouco você precisa de 2 contadores para fazer o seu simples. Ou um robô e tal. Exatamente, né? O negócio que era para só fazer uma conta, uma regra de 3 e saber o imposto, não é. Mas às vezes eu acho que ele tá tão preocupado porque ingerir o seu próprio negócio que acaba não olhando o que eu posso fazer em relação à comunidade, né? Porque isso de região, produtores locais se unem e falam, vamos ganhar força na região, vamos ganhar essa ideia de ecossistema. Acho que o Sebrae tem um pouco disso, né? De ajudar a fomentar um pouco, a se fortalecer, né? Porque as coisas estão tão conectadas que às vezes eu acho, eu estou concorrendo com o meu vizinho de porta. Não necessariamente, no mundo onde tudo é online, às vezes não, né? Às vezes você precisa se fortalecer, né? Não sei como se acontece isso, né? De eles estarem muito focados só no seu próprio negócio. Porque esse é um exemplo, né? O da origem, né? Do café. E é engraçado que a gente vê, né? Na pandemia, muita coisa teve que ser acelerada, né? Então, a gente via lá uma frente do Sebrae tentando ajudar os empresários a estar digital, transformação digital, venda online, quebra barreira, para de pensar em vender só no seu vizinho. E, ao mesmo tempo, fortalecimento local. Porque, querendo ou não, o que aguentou foi os pequenos, né? Mais de 90% dos nossos CNPJs ativos é da micro pequena empresa. Então, você via que é a costureira que compra na padaria, que manda o carro arrumar na oficina do bairro. E esse micro-universo que acontece, às vezes, dentro de um bairro, é o que é o ganha-pão da família, né? O que paga salário para pessoas e sustenta todo mundo. Então, parece que é diferente, né? Mas se conecta, ao mesmo tempo que a pessoa tem que estar digital, ela tem o papel dela dentro da sociedade, né? De ter essa conexão. Né? Conexão. E tem coisas que algumas coisas vão naturalmente se formando, né? Porque antes a gente falava, vou lá em São Paulo naquela rua que tem vestido de noiva, todas, imagina, como tá todas no mesmo bairro, que loucura, uma do lado da outra. Porque ela não concorre uma com a outra, ela concorre com o Brasil inteiro, quer dizer, todo mundo pega, né, sai de onde tiver pra ir lá comprar um vestido de noiva, e tem não que virou ir lá. Uma referência, né? Então, às vezes, você fala, não vou abrir aqui mas se fortalece, né? Às vezes, você conectando, é claro que você precisa ter algo a mais, né? Pra você ser diferente, né? Você tem que resolver problema, né? Resolve o problema de alguém que você não vai fechar. Enquanto você estiver resolvendo o problema de alguém, você vai ser útil. E como que a gente muda a cabeça desse pequeno empreendedor? Principalmente que ele acha que a padaria do seu Zé tá competindo com a padaria do João, e não é isso. Eles têm que cooperar. E como que muda isso? O Sebrae tem alguma coisa? Ou você que
qual que é a sua visão para esse tipo de problema? A nossa principal dificuldade no Sebrae é você, usando de novo a ilustração do médico, é você falar para o paciente que ele tem que fazer um tratamento, mas ele não está sentindo sintoma nenhum. Então, muitas vezes ele fala assim, não, mas eu não preciso melhorar minha gestão, eu não preciso, tá indo bem. Muitas vezes ele não vê o dinheiro sobrar no final do mês, mas ele não tá devendo. Então, às vezes ele acha que tá tudo bem, mas você vê que ele poderia ser muito melhor. E essa é a principal dificuldade. Então, o que a gente tenta usar sempre é o espelho, né? Olha aqui, olha esse modelo, olha o que esse empresário fez. Tá vendo como é real? Como pode ser melhorado? E assim, pegar na mão e mostrando. Tem um programa muito legal que o Sebrae tem que chama Agente Local de Inovação Brasil Mais. E ele é sensacional, porque entre uma pessoa que tem o treinamento de tentar olhar diferente, trazer inovação, vai ver o que você faz e vai palpitar, né? Olha, você pode melhorar aqui, você pode fazer aqui. Porque o empresário, né, que nem o Thiago estava comentando, tá tão vinculado no dia a dia da empresa que ele não pode... Às vezes você mudou uma caneta de lugar e vai falar... Ai, verdade, eu podia ter feito isso antes, tinha me economizado no tempo. Mas ele acaba não pensando muito, porque tendo pontos cegos, né? Acaba tendo pontos cegos e ele não tá vendo, né? E eu acho que é isso que impede o empresário, muitas vezes, de ir para inovação, sabe? Às vezes tem uma empresa que ela tem potencial para crescer, mas ela tá tão vinculada no eu empresário, né? Tipo, ele que faz bem as coisas, ele não tem como se dividir em 10 para crescer a empresa. Então, acaba ficando na capacidade produtiva dele, né? E é muito difícil isso. Por isso que bons negócios, quando eles conseguem desenhar o modelo que é bem feito e replicar, a empresa franquia, a empresa consegue crescer, consegue abrir filiais, né? É aquela história, a empresa tem que funcionar sem o fundador lá dentro. Exatamente. E isso, quando a gente fala de pequenos negócios, raramente acontece. Exatamente. Porque o cara tem que pagar a conta de luz, tem que buscar o filho na escola, ele tem que... Então, é bem difícil. Você acha que esse é o maior desafio? O pequeno empreendedor, ele abrir mão? Porque você tem um negócio... Né? Você precisa abrir mão, né? Precisa delegar, precisa confiar, precisa capacitar os outros, né? Você acha que esse é o talvez seja, né? Tem economia, porque assim, a economia é difícil, tá? Mas é difícil para todo mundo. Fornecedor é difícil, tá? Mas é difícil para todo mundo, né? Então, o que não é igual para todo mundo? É o fundador, a cabeça da... Né? É isso que você vai poder usar. E você acha que esse é o maior desafio? A pessoa saber delegar, saber formar gente? É por aí? Eu não acho que é só a parte de você delegar e formar gente, mas é que se você conseguir não ficar focado, empresário, nas atividades operacionais que uma outra pessoa ou uma tecnologia pudesse fazer, você ia ter tempo de usar o seu intelecto, aquilo que fez você abrir um negócio bom, potencializar, né? Então, é mais uma questão de assim, imagina que você, o empresário, né, fosse um funcionário, quanto você pagaria por ele? Você pagaria por ele para fazer isso? Se fosse um empresário fazendo, você olhando o seu funcionário e fazendo... Tipo, o cara que ganha, sei lá, 10 mil reais aí, ele tá pagando conta de luz. Indo pro banco. Tá na fila do banco. Você fala, poxa, você contrataria um funcionário para fazer isso? Então, acho que essa é a pergunta. Se você falar, não, isso realmente vale um salário de 10 conto, então você continua fazendo. Agora, se seu dia a dia tá cheio de coisas que você não pagaria um funcionário para fazer... Então, você está se ocupando com coisas desnecessárias. Não desnecessárias, que você está perdendo dinheiro. Você podia estar usando o seu tempo para crescer, para pensar em outras oportunidades. É por isso que eu acho que na pandemia teve muitas empresas que fizeram assim, deu aquele boom. Porque com todo mundo parado, você tinha que fazer diferente. Então, eles acabavam colocando o esforço do intelecto deles em coisas diferentes, né? Então, tem empresas que não voltaram mais do jeito que elas eram antes, né? As inovações que eles implementaram na pandemia então ficaram até melhores, né? Contrapartida, teve empresários que travaram. Poxa, eu não consigo, né? Então, vai muito de quem tem lá do atrás. mindset da pessoa. É interessante isso. Muito legal, né? Então, eu concordo com você. Eu acho que a minha época mais produtiva foi na pandemia. Assim, foi fantástico, assim, para mim. Falar, a pandemia foi péssima, foi perder meus tios, tudo. Mas na parte profissional, assim, foi excepcional. Acho que eu produzi muito e eu enxergo isso. Mas o cara que está ali no dia a dia, que ele tem que vender o almoço para comprar janta, ele realmente não consegue expor criatividade.
E eu vejo que falta muita visão mesmo. É que esse problema de visão, porque o cara, igual essa sacada que você deu agora, se ele perguntar se ele pagaria pelo aquele serviço, de repente falou, pô, eu fui empresário lá nessa época, 2007, lá no passado. Eu tinha algumas lan houses em Marília, assim. Eram 6 lan houses. Todo mundo que usou a internet de 2000 até 2000 até eu vender tudo, acho que é 2010, com certeza usou ali. E é interessante, né? Porque realmente eu fazia esse processo. Eu passava em todas, eram 6 lojas, passava em todas, saía ficava numa loja, passava em todas, pegava os caixas, ia para o banco, fazia isso todo dia, 365 dias por ano, e realmente não agregava na vida de ninguém. Só que eu percebo que aquilo era a minha rotina, era o meu dia a dia. Quando eu me desliguei, quando eu vendi o negócio, que eu me desliguei, pô, eu praticamente, assim, eu tinha o Thiago conhece bem, né? A gente tinha um X de receita. A hora que eu vendi o negócio, o meu X de receita virou 0x e depois foi para 1000x, assim, deu um trampolim muito grande. E aí eu fico pensando, né? Quanto que esse empreendedor ele precisa arriscar? Porque hoje eu não vejo ele arriscando, eu vejo padaria com 60 anos e tá lá do mesmo jeito, né? Por que acontece isso? A gente tá num conflito de gerações grande, né? Então a gente vê isso no agro, a sucessão familiar, o quanto é difícil. E se você for pegar empresas que estão há muitos anos no mercado, também tem um colapso entre a mentalidade dos empresários. Foi muito grande a diferença, né, do empresário de uns anos atrás, há 40 anos atrás, para o empresário agora. Então eu acho que esse é o nosso conflito, sabe? E o Brasil, esse conflito é mais gritante ainda, porque a gente não tem o empreendedorismo de pequenininho, né? Então a gente não ouve, a gente vê em vídeo americano que a criança tá lá vendendo limão na porta de casa, né? Então eu acho que esse é o principal problema. Apesar de que a gente vê muitos empresários que têm anos de empresa aberta, mas tem uma mentalidade muito diferente, né? Então vai muito do profissional. Você sabe que você fez Empretec já? Não. Thiago fez Empretec. Você sabe a história do Empretec? Não conheço. A história do Empretec é assim, o Sebrae é a entidade que aplica aqui no Brasil, né? Mas ele foi construído com base numa pesquisa da ONU, onde no período pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, eles identificaram nos países, né, que estavam totalmente destruídos, que alguns lugares ainda tinha um carinha ganhando dinheiro lá, sabe? A economia estava acontecendo. Alguma coisinha estava acontecendo diferente. Então, eles fizeram uma pesquisa em vários países do território para saber o que será que estava tendo de igual entre esses empresários. Então, eles identificaram comportamentos em comum entre todos, independente do continente que estava, do país que estava. E aí viram que períodos conflituosos, né, imagina, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a maior guerra da história, tinha pessoas ainda prosperando, né? E então, esse curso foi encomendado para ensinar comportamento. Por isso que o Empretec é um curso de comportamento. Porque você aprende a pensar diferente, porque às vezes a gente acha, eu nasci com o empreendedor dentro de mim, né? É natural. Mentira. Natural. Não, você consegue aprender. E o interessante foi isso, que, poxa, tem pessoas e pessoas, o que muda é a mentalidade. Isso não tem vínculo com a idade, não tem vínculo com a formação social, nem nada. Você pode aprender. Por isso que esse é um curso formatado para a pessoa viver algumas experiências para desenvolver alguns comportamentos, né? E eu acho isso muito bacana, porque... Tá, mas você me enrolou agora, Mariana. Por quê? Porque, você falou, foi estudar, descobrir os comportamentos de uma pessoa, por isso que tá funcionando, e você não falou os comportamentos. Você deu mas isso eu não posso falar, sabia? Porque você tem que aprender no empreendedor. São 30 características divididas em 3 grupos. Vai ter... São 10 características empreendedoras chave. Comenta algumas características, só, por favor. Persistência, rede de contatos. Legal. Persuasão, planejamento. Planejamento, riscos calculados. Tem os nomes certinhos. Tem as características-chave, né? Mas no seminário você vê 30,
né? Mas os 10 principais são esses. Então, às vezes, quando a gente vê algum você empresário... não vê, você vive, né? Fazendo a propaganda agora, porque você acha, você sai achando... Sebrae patrocinando a gente. O Sebrae, não. Sebrae é parceiro, amigo nosso, né? Mas esse coisa é muito bom, né? Quem faz, ele é... E aqui em Marília tem uma comunidade, né? Tem, dos empretecos, né? Quase que uma máfia aí dos empretecos. Aí você se forma empreteco, você entra no clube. Tem o clube ali, é um clube forte aqui em Marília. Então, às vezes, tem pessoas que nascem com algum dos comportamentos. Por isso que a gente vê empresários que ganham dinheiro, que não é empreteco, né? Que já tem o comportamento, né? Tem as exceções, que nasceu, né? claro. Mas tem gente que sabe aquilo que o esforço vence o talento? Não adianta você ter o talento e não fazer nada, você não vai prosperar. Agora, se você for esforçado, pelo menos do zero você não tá, né? Você consegue prosperar um pouco. Então, eu acho que vai muito disso, da vontade de querer e da capacidade também. Porque não adianta também você querer abrir um negócio e fazer que nem eu, né? E sair, né, atropelando tudo, sem não parar, pensar, calcular os riscos, avaliar muito bem o público, né? Testar, ver que precisava melhorar ou não. Hoje você não abriria uma cantina numa escola diferente, de música? Abriria completamente diferente, né? Do jeito que eu abri. Mas abriria, com certeza. Isso aí que você comentou, uma coisa que eu gosto muito, inclusive foi o meu projeto de TCC, foi a gestão do conhecimento. Eu tentei me aprofundar nisso, porque não é louco, né? Como que o conhecimento, quando bem gerido, é o que muda tudo, né? Sem dúvida. Então, pode ter empresários que têm muito dinheiro e não prosperam. Esses são os piores, porque quando você tem muito dinheiro, você não sente logo o impacto da dor, né? Então você vai... A hora que você vê, você já perdeu muito, mas demora pra você quebrar. Agora, quando aquele empresário que começou e já tá quebrando, ele já tá vendo que o negócio vai dar errado, então ele tem que melhorar, já tem que mudar. Então, é o que você faz com aquilo que você sabe, com o que você observa no mercado. É a gestão do conhecimento mesmo, né? Do que você sabe como usar. Eu gosto muito dessa história de gestão do conhecimento, né? Eu acredito muito que o conhecimento está nas pessoas, né? Exato. E quando eu vejo que um empresário ele está lá, está indo muito bem, e aí ele começa a formar os grupinhos. Ele tem lá um gerente que é excepcionalmente e tal, e chega um momento que ele não valoriza essas pessoas, ele começa a perder o conhecimento. Do mesmo jeito que o negócio dele está estável, tem caixa, tá tudo certo, a hora que chega no final, a hora que ele começa a perder as pessoas, o negócio vai ver que chega um momento que não tem mais volta. E você já ouviu quando o empresário, o funcionário sai e o empresário fala assim, levou meus clientes, porque acha que... Cliente nunca foi teu, né? Sempre foi dele. Né? Exato. E aí é o uso errado da gestão do conhecimento, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que vem um pouco da área industrial, né? Que, tudo bem, quando você tinha uma indústria grande, o conhecimento, ele estava na cabeça, estava numa patente, estava numa máquina, estava num processo. Mas hoje em dia, aí fala, né? O bom funcionário é uma engrenagem. Só que uma engrenagem... Você reproduz em série, então você tira uma engrenagem e põe outra. Só que hoje, nesse mundo de conhecimento, uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de software, onde que está o conhecimento? Tá no GitHub? Tá onde? Tá na cabeça do programador. Quando você perde funcionário, você não perdeu uma engrenagem, você perdeu um neurônio. Você perdeu um neurônio, então você não recupera assim tão rápido, né? Muito difícil. Muito difícil. O conhecimento tem que falar, né? A gestão do conhecimento, a gestão das pessoas tem que estar junto, né? Exato, porque senão elas vão embora, né? E aí a empresa fica fadada. Já era. E o empresário esquece de tentar trazer o conhecimento para a empresa, né? Tipo, o que ele faz bem, o que ele tem de bom, o que a empresa faz bem e deixar isso independente dele estar lá ou não, né? Já tive casos de pedir pizza e às vezes em um lugar, você sabe quem fez. Mudou o pizzaiolo, não veio de igual. Então, às vezes é coisa simples, né? Então você fala, não vou pedir na terça, porque na terça é o pizzaiolo. Tá de folga, tá vindo um outro, e não gosta. Mas tudo é vinculado, né? Você vê a gestão do conhecimento, tá ligado com padrão, tá ligado com processo produtivo. Isso não tá só na indústria, que nem o Thiago falou, né? Mariana, e esse perfil? Porque tem muito empreendedor pequeno que ele se acha Deus, né? A gente sabe, assim, às vezes a gente conhece com o cara e fala, nossa, o cara é excepcional, assim, o negócio não sobrevive um minuto sem ele. E tem essa... Como é que quebra essa barreira? Porque o cara tá lá e ele acha que ele tá fazendo tudo certo.
É bem complicado, porque eu acho que talvez seja da nossa cultura mesmo, né? De ser, como é uma coisa que muitas vezes ele criou por esforço próprio, se você falar pra ele que ele não tem que ser útil na empresa, você vai ofender ele, né? Então não é isso. Mas ele não entende que não é isso, né? É o fato de você fazer com que o seu negócio cresça, porque o negócio é bom. Por isso que é o CNPJ que você abre, não é seu CPF que tá lá, né? Apesar da sua carinha muitas vezes estar totalmente vinculado ao bom trabalho, mas você tem que fazer com que, se você não estiver lá, as coisas ainda aconteçam. Eu tinha uma colega que trabalhava com o Sebrae que falava assim, poxa, você não pode nem morrer, porque assim, sua empresa morre, né? Você não pode nem morrer. E muitas vezes, quando a gente prospecta alguém para o Empretec, acha algum empresário que tem potencial para fazer, aí a gente fala, olha, é uma semana, segunda a sábado, que você não vai pegar no seu celular. Imagina, nunca na vida. Não posso ficar tudo isso na minha empresa, fora da minha empresa. Vai todo mundo fazer errado. Vai quebrar a empresa uma semana fora. Aí né? é essa pessoa que a gente fala, então você precisa fazer o Empretec, tá? Porque você precisa mudar comportamento, tentar mudar sua visão, para você ver que as coisas têm que fluir, não porque isso é o filho tá indo embora, né? Que dá a impressão que o filho tá soltando. Não, mas é que com isso você vai conseguir ver tantos universos, tanto para fazer sua empresa crescer, como para ver outra oportunidade de negócio, abrir um outro negócio, né? Investir em alguma outra coisa. E assim vai. Mas falando da cultura, a gente tem um projeto legal também no Sebrae, que o Sebrae, a gente fala tanto de curso, né? Mas o Sebrae também atua no empreendedorismo nas escolas. E então a gente tem a capacitação dos pequenininhos. Olha que legal. Então tem um programa que é os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que a gente leva o conhecimento de empreender do 5º ao 9º ano. E aí é bacana que ao final da capacitação, né? Eles têm que fazer uma feirinha. Então, eles têm lá a barraquinha, vende lá os perfuminhos, vende as coisas. Então, eles aprendem a calcular preço, a pensar em marketing, a embalagem. Então, é um pequeno... Uma plantinha que a gente tenta colocar, né? E vocês estão em alguma escola específica? A gente faz convênio com as prefeituras. E aqui já teve também escolas particulares. E aí a capacitação é ofertada para todas as escolas municipais e públicas de qualquer cidade. Poxa, é bem legal. Muito bacana. Você sabe que o meu projeto de TCC, voltando nele, a minha pesquisa foi sobre o GEP, da graduação, foi do GEP, por que escola particular tinha mais resistência de aceitar do que as públicas. Olha que louco, porque uma escola, se eu tivesse uma escola particular e o Sebrae quisesse me oferecer um complemento da minha grade para alunos, eu ia falar, por favor, você quer uma sala aqui, né? Fique. Eu ia poder agregar valor, falar para os pais, né? Que eu estava treinando os filhos dele. Não, a gente teve, na época da minha pesquisa, né? Era muito mais aberto às escolas públicas. Os professores aceitavam com muito... Porque a gente capacita os professores, né? Então, todos os professores são capacitados. Era muito mais aceito e era mais... Eles empolgavam mais do que as particulares. E pensando que as particulares, elas precisam de alunos para, né? Tinham que ter diferenciais, né? E aí, o diferencial gratuito não era tão aceito. Olha que louco. Então, esse foi o meu projeto de pesquisa. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Da questão da cultura. De dono de escola. Depois eu conto uma história interessante aí que aconteceu na festa junina agora. Mas voltando, pensando um pouquinho, eu vejo muito essa característica humana do cara não fomentar. Hoje o aluno da escola particular, ele está sendo treinado para fazer o vestibular, fazer uma USP, Poli, para ser um engenheiro da Siemens, para ser um empregado de luxo, ser um empregado de luxo, ser um secretário de luxo. E é isso. E isso não vai gerar nada para a sociedade. Isso que é interessante. Não, vai gerar bons engenheiros, bons funcionários para os empreendedores. Entendeu? É interessante isso. Raramente você tem uma escola que fala, não, gente, vamos empreender. Raramente. Quinta série, gente, que lanche, cada um vai trazer, vai construir em casa, trazer o isoporzinho e vender pra galera. Isso não tem. Hoje, se um aluno pega um isoporzinho e vai vender na escola, ele é punido. Exato. Mas será que é porque tem aquilo lá? Porque uma das coisas que... Não sei, né? Tô conjecturando, né? De que a pessoa, às vezes, no Brasil, acha que vender um negócio, vender uma balinha, vender alguma coisa é meio se rebaixar. Né? Eu não sei se é uma questão cultural, né? De que
E não, quantas pessoas que talvez, né, vieram de uma luta, de uma necessidade, depois se tornaram grandes empresários, porque não tem, né, empreender, você não pode ter vergonha, mas você tem que empreender, você tem que ir pra cima, né? É interessante, no Brasil muitas vezes o trabalho é feio, né? Vou dar um exemplo da FATEC aqui. Tem uma aluna, no passado teve, agora acho que não teve, mas no passado qualquer aluno que vou vender bombom, trufa, tal, nossa, montava um circo, não, você não vai poder nem entrar na FATEC e tal, deixava o cara para fora. Aí esse semestre que voltou, tem uma aluna vendendo pão de queijo, né? E tá excepcional, assim, os alunos competindo com a cantina, tudo. Olha que legal. E assim, eu sou professor, eu como professor, eu compro, incentivo, quem compra ganha ponto, brincadeira, tá? mas ganha mesmo. Então, olha o caos armado. Então eu tento fomentar esse tipo de ação, porque ela é a única pessoa que realmente está fazendo alguma coisa. Se eu perguntar quem que aprendeu alguma coisa na disciplina de empreendedorismo, ela chama Isabeli. A Isabeli está aprendendo, porque ela tá ganhando, achou um público-alvo, achou uma necessidade, encaixou um produto e pronto. E tá ganhando o dinheiro dela, honestamente, atendendo bem. Sabe o que eu acho? Que a gente tem muito não o medo, a cultura de se fracassar tá errado, sabe? Então eu acho que as pessoas têm medo de começar, com medo de falar assim, tá vendo? Quem manda você mexer com isso? Tá errado, não sei o que, tá vendo? Ai, quebrou, só perdeu dinheiro. E tá errado, né? Isso a gente tinha que... Quebrou, não dá nada, abre outra, né? Fracassar não é derrota. Tem aversão ao risco, né? Não vou assumir risco, não. E uma coisa que eu, pelo menos, aprendi, não sei no Sebrae, mas antes de ganhar dinheiro, você vai perder. Não é. Por isso que você tem que calcular, né? Tem um negócio, dá dinheiro, mas antes de ganhar, você vai perder. Então Vai perder, você vai investir. Você vai investir, não. Tem que investir e tem que perder. Mas você vai perder. Investir em conhecimento. Você vai investir em conhecimento. Né? Sempre ganha. Mas você ganha. No final, depois, né? Mas no começo não tem como. Muito difícil, né? Você sair já ganhando, assim. Mas eu acho que é mais isso. Principalmente nas escolas, ou ensino médio, às vezes é até medo mesmo, né? Às vezes até a pessoa faz muito bem alguma coisa, sei lá, o jovem aprendeu a fazer alguma coisa, pulseira. Os amigos dele, ele tem vergonha de oferecer, sabe? Então, não sei. É se rebaixar, né? Tipo, vender, você se colocar. Pode ser que não enxergue. A venda isso. Parece, eu estou vendedor. Eu acho tão horrível quando assim que você faz. Eu estou vendedor porque eu não arrumei nada. Como assim? Vendedor é onde você vai desempenhar a melhor função. No negócio não existe, não tem venda, né? Então, tipo... É muito doido, mas acho que é cultura mesmo. Vou contar minha frustração, né? Eu gosto muito de em festa junina e tal, né? Boa. Escola dos meus filhos e tal. Conta aí. E recentemente fui numa festa junina. Normalmente eu vou lá porque eu gosto de ver a molecada do 9º ano fazendo de tudo para ganhar dinheiro para formatura e tal. E as escolas estão cortando isso. O Ian de Oriente já está sinalizando, é isso mesmo. Eu fui numa escola, na hora que eu vi lá, a escola transformou a festa junina em mais uma fonte de receita para a escola. A gente vai arrecadar isso para reformar tal coisa. Eu falei, mas espera aí. Festa junina sempre teve para os alunos aprenderem, praticar empreendedorismo e tal, né? E eu percebo que o dia a dia, o que está acontecendo? As empresas estão muito focadas em lucro e estão esquecendo da parte da formação das pessoas, principalmente a escola, da formação. No final, ela só olha lá quanto foi minha despesa, quanto foi minha receita. E acabou. Porque não deixa de ser um negócio. É um negócio, né? Claro. Ele tem que ser lucrativo, mas aquela coisa de você também entender seu papel na sociedade é importante, né? Então, mas é aquilo, né? É falta de visão, porque... Eu prefiro levar meu filho para uma escola onde ele vai ter o Sebrae, ele vai ter o negocinho dele lá, ele vai e pagar muito mais caro na mensalidade do que... Você pagaria a mais por isso, não pagaria? Isso vale muito. É porque você pode economizar na mesada, se ele for bem, né? Você fala, filho, você não tem mais mesada. Que mesada? Minha mesada está atrapalhando o seu empreendedorizo. Agora se vira. Mesada? Você fala, não, filho, tá vendo esse percentual do boleto aqui? É seu. Você tem que pensar no fluxo de caixa, tem que fazer, 13º aqui, ó. Tem que fazer provisão. Poxa. Mas a gente tinha que ser assim, né? A gente ter na escola, aprender a pensar nisso, até para formar pessoas que saibam fazer seu controle pessoal. Porque, né? por exemplo, né, hoje... dinheiro. A gente, né? Eu também tem uma empresa que a gente lida com... eu como professor, né?
tem a disciplina de projeto integrador, que eu faço aquilo, o Alan também, a gente faz aquilo ser uma escola de startup, né? Mas é tarde, quer dizer, você vai ensinar empreendedorismo quando a pessoa está na faculdade. Ou depois, quando ele já está com o negócio dele, né? Vai procurar o Sebrae que está com problema de fluxo de caixa, com 30 anos nas costas que abriu um negócio, sendo que algumas coisas podiam ter sido tratadas antes, né? Aí chega pro Sebrae, tá tudo pegando fogo, ó. O Sebrae olha e fala, ó, então... Olha, amigo, vou falar a verdade, né? Mas você sabe que já teve casos, assim, da gente prospectar empresários que falaram, não quero, não sei o que, eu já fiz curso, eu já tenho não sei o que. Aí dá um ano, aparece lá no Sebrae pra pedir alguma coisa. Dá vontade de falar assim, olha, amigo, você podia ter me ligado um tempinho atrás, você lembra aquilo lá que eu falei? Então era pra isso. Tava em tempo agora. Tava em tempo. Não, mas sempre dá um jeito, sempre tem salvação. Né? Sempre dá pra ajudar, tentar ajudar. E o Sebrae tem muitos programas diferentes. Até a gente estava fazendo uma atualização lá de portfólio, tinha mais de 800 títulos disponíveis. Então, conta uma história de sucesso sua. Qual foi o melhor conselho que você deu que você viu que mudou a vida daquele empreendedor? É muito difícil, assim, Acha né? um, não precisa contar. Será que eu tive esse poder de transformação? Com certeza, pô. Deixa eu ver. Tem uma cliente, eu não sabia que eu tinha dado esse conselho para ela, que ela me lembrou esses dias. Ela não conseguia por nada, ela dizia, né, que não conseguia por nada fazer o fluxo de caixa dela. Que não dava certo. Daí eu tentava conversar com ela, tipo, olha, é importante que você tenha escolhe a ferramenta. Você pode fazer ele pelo celular, aplicativo. Não existe a ferramenta ideal. Você precisa ver qual é o seu jeito de trabalhar e se adaptar. E aí, tudo que eu falava, ela argumentava que não dava. Ela falava, mas é porque o meu celular não cabe mais nada. Eu falei, tem o WhatsApp do seu celular? Tem. Então faz o seguinte, toda vez que você comprar alguma coisa, tira a foto e guarda. Faz um grupo com você mesma. Um grupo comigo mesma? Daí, seu celular. Fiz um grupo com ela, eu me incluí no grupo, depois eu saí, fixei a conversa dela como primeiro, escrevi contas. Então, toda vez que você pegar coisa, você dá um print no cartão, você anota lá, chega no final do dia, você lança tudo. Aí passou mais outro atendimento, fui embora até que. Aí passou esses dias, foi um ano isso antes. Eu falei com ela por coincidência. Ela, Mariana, você sabe que até hoje eu uso o nosso grupo do WhatsApp? O nosso grupo que você já não tá mais? Porque daí o que ela faz? No final do dia ela dava pra uma funcionária, a funcionária lançava tudo pra ela. Então ela tinha um fluxo de caixa totalmente redondinho. Ela, maravilhoso. Aí eu consigo agora avaliar as coisas e tal. Então foi o momento que eu falei, poxa, como pode? É uma coisinha que a gente já tem instalado, a gente usa todo dia, toda hora, a gente tá com o WhatsApp, e talvez a gente possa usar de alguma forma que vai facilitar seu dia, né? Então não foi uma coisa transformadora, mas pra gente, na conversa, a gente achou que, né, tem o fluxo de caixa forma, é tudo, né? O balanço, DRE, é tudo mentira, é tudo... Você tem que mas o fluxo de caixa não mente. E aí foi o conselho que eu falei, poxa, o mínimo, não que o mínimo é mais, mas o óbvio tem que ser dito, o conselho tem que ser dado, porque a gente não sabe como que a rotina da outra pessoa é, coisa que pra você pode ser, não vai dar certo, pode dar pra outra pessoa, né? Então, você assim viu que deu uma frase de camiseta, né? Agora. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ter dito. Essa é uma boa frase, hein? Essa é uma boa frase. E outra que eu gosto seja resolvedor de problemas. Resolva o problema de alguém, você vai estar dando certo. Mas é isso mesmo. E Mariana, conta um pouquinho, né? Porque você agora você já está aqui na frente discutindo e dentro do Sebrae, como é que foi a tua trajetória? Você entrou como estagiária, aí depois agora você já fez uma ponte, virei sênior, mas acho que teve uma trajetória aí. Teve, né? Foi a cada 2 anos eu acabei mudando de cargo. Então eu entrei como estagiária, acho que em 1 ano eu abri o processo seletivo para recepcionista, aí eu entrei, foi lá que eu conheci a Sandra e um monte de empresário. Então, aí eu ficava lá. Depois de uns 2 anos, a gente teve, de novo, 2, 3 anos, a gente teve um outro processo
Não, esse foi uma promoção mesmo. Para a parte interna, que a gente chama de back-office. Então, eu não fazia contato com o cliente, mas eu dava suporte para todo mundo. Só explicando, a Sandra, mais conhecida como Sandrinha, é a chefe do clube dos Empretérios. Ela fala que não, mas se ela ouvir... Fala, não sou chefe de nada. Ela é. Ela é a líder do clube secreto dos Empretérios. É a que manda na coisa toda. É a que manda na coisa toda. E vários outros empresários. E aí eu fiquei durante uns 2-3 anos na parte interna, né, fazendo esse operacional, né, dando suporte para todo mundo. E aí teve outro processo seletivo que eu passei a ser analista. Né, eu tô te perguntando isso porque eu acho legal quando... Hoje, normalmente, as pessoas mudam de empresa como troca de roupa. O que eu tô fazendo hoje? Sei lá, vou responder uma vaga aqui no LinkedIn. Ô, chefe, tchau, tô mudando. Hoje é muito comum isso. Uhum. E você construiu uma carreira. Você entrou lá como estagiário, não sabia nada, achou que sabia um monte, quebrou uma cantina. Mas o que vale é o aprendizado. Foi aprendizado. Aí foi seguindo, depois foi secretária, atendente, recepcionista e tal. Comenta pra mim, como é que essas oportunidades foram ser... Eu disse assim, você sempre estava pronta, né, quando surgiu essa oportunidade. Conta um pouquinho como é que foi a sua formação, qual que é a tua visão, né, o que você está olhando para frente. Lá, como eu comentei, cada ano é um ano completamente diferente. Então, sempre tinha muitas formas de você fazer diferente, sabe? Uhum. Então, assim, eu poderia muito bem ter ficado lá durante o tempo que eu entrei fazendo a mesma coisa. Não teria nada de errado, porque tem muita estabilidade. O Sebrae, acho que o funcionário mais novo tá 7 anos lá, 6 anos lá, né? Então não tem rotatividade. Então a gente tem empresários lá, funcionários lá, que eu não vou nem falar o nome, senão ele vai me xingar, né? E tem quase 30 anos de Sebrae, né? 20 e poucos anos, 20 anos de Sebrae. Então, é um trabalho, uma empresa muito estável, né? Você consegue ter uma estabilidade grande lá. Eu acho que a pessoa não cansa de trabalhar lá por conta dessas mudanças que tem a cada ano. Então, é muito dinâmico, é gostoso, né? Mas eu, particularmente, eu sempre vi muitas frentes lá, sabe? Então, eu acho que o único lugar que eu não trabalhei lá foi no financeiro, mas eu fiquei na recepção. Então, onde eu tava me ajudava no outro, sabe? Então, tipo, eu tava na recepção, eu entendia como é difícil para quem tá lá entender tudo que o Sebrae tem. Então, poxa, tinha que ser... Será que não podia ser assim? Não podia ser melhor? Então, quando eu entrei pra parte de suporte, eu falei, bom, a gente tem que tentar ter gestão do conhecimento, sabe? Todo mundo precisa saber tudo que tá acontecendo. Então, eu acabava tentando sempre olhar a função que eu estava anteriormente, como ela podia ajudar na que eu queria, né, onde eu estava passando, coisa assim, porque o Sebrae é muito burocrático também, e a gente atende 40 municípios, então a gente tem um escritório aqui de Marília, não é só a programação de Marília, a gente atende 40 municípios e a programação de mas tudo. Você sempre estava com aquela visão, né, eu estou nessa função hoje, mas eu estou estudando, eu estou vendo se eu angariar essas competências, eu vou resolver problemas maiores e daqui a pouco eu vou... Foi mais natural do que intencional, viu? Não foi... Vou fazer foi assim intencional, porque... Então, acho que foi mais uma coisa... Foi dando certo, sabe? A gente briga com os empresários, foi fono, sabe? Quando foi fono, assim? Não foi no planejamento, foi no fazejamento, sabe? As coisas foram caminhando assim e eu tentava ter esse perfil do macro, sabe? Porque eu sinto falta... até pensando no empresário, ele precisa tentar ter o olhar 360, né? Então, eu acho que eu tive essa vantagem de poder contribuir nas partes que eu tento me vincular, para tentar fazer conexões, sabe? Porque, poxa, às vezes meu trabalho tá assim, mas outra pessoa fez uma coisa diferente, não tem nada a ver comigo, mas deixa eu ver o que dá para ajudar, sabe? Então, enfim, tenta fazer algumas conexões e ajustar. Então, é muito legal essas possibilidades de aprender que o Sebrae te dá, né? Ao mesmo tempo, exige muito filtro para você não ser bombardeada, porque... Senão, não só lá no Sebrae, né? Hoje o empresário, todo mundo, você vê tanta live, você vê tanta... Você tem que ser bom em tanta coisa que você deve... Exato. Você fica... Meu Deus, né? Então, você tem que ter um filtro, né? Do que é prioridade, de onde eu coloco o meu esforço e aquela coisa, né? Se eu estivesse pagando alguém para fazer isso, né? Essa eu pagaria. Foi genial, essa frase aí. É o aprendizado da live. E isso é uma coisa que eu pensava sempre, desde quando eu estava estagiando. Eu falava, poxa vida, será que o valor que ele tá me pagando para fazer isso, né? Vou fazer bem feito, pelo menos. Então, eu tentava fazer
Você sabe, essa consciência mexia às vezes, né? Então, foi assim, mais ou menos. Não, essa aqui é muito boa, né? Você fala, nossa, eu tô fazendo isso, né? Eu como empresário, tá, mas alguém que você fosse contratar para fazer isso ia ganhar quanto? Ia ganhar 3 mil, então parabéns, você vale 3 mil reais por mês, é isso daí. Não, mas então não. Aí quando eu via que eu tava me envolvido em coisas que não me comparava com outras pessoas, eu falava, poxa, então acho que eu sou boa, cara, não sou ruim não, porque tô conseguindo fazer. Mas é bem isso, né? Essa reflexão é importante. Mas isso é outra coisa que tem no mindset do brasileiro, né? Que todo mundo acha que o negócio é ser humilde. Importante ser humilde, mas a pessoa tem que reconhecer o mérito dela. E a gente não tem isso no Brasil. Normalmente, se o cara falar que ele é bom, nossa, ele tá sendo arrogante e tudo mais. E eu vejo muito disso do empreendedor. Eu tô fazendo tal. Não, tem empreendedor que o cara é bom mesmo. É bom mesmo. Foi lá, executou, planejou, tá ganhando dinheiro, tá escalando o negócio é potencial. E muitas vezes quando ele vai apresentar o negócio dele, deu tudo certo, eu tive muita sorte. Olha, não é assim, você tá falando isso aqui. Não, não teve nada, você é competente. Isso é bom mesmo, né? Eu lembro de quando eu comecei a namorar meu marido atual, eu lembro que ele falou uma coisa pra mim que eu falava, poxa, é verdade, né? Que ele como funcionário, ele falava, poxa, eu não espero ganhar mais para trabalhar mais, eu trabalho mais para ganhar mais, né? Então, às vezes, o empresário, o funcionário, ou enfim, qualquer pessoa muitas vezes faz isso. Bom, eu vou fazer até aqui porque é o que eu tô recebendo para fazer. Não vou dar um passo além, né? Por que eu vou fazer isso e o outro não tá fazendo, né? Então, às vezes a pessoa segura o que ela tem de bom, que muitas vezes ela tem muitas capacidades, mas ela não é porque ela não tá recebendo. Mas a empresa não valoriza. Bom, mas aí você aprende, outra vai valorizar, né? Então, alguém vai valorizar uma hora, né? Você se interromper o seu crescimento, né? Não é totalmente louco? Você mesmo se colocar um teto, limite, né? Você se colocar um teto, você se colocar um limite, né? Não é muito doido? É muito ruim isso, né? Então, eu acho que é a cultura do medo do fracasso, do imediatismo, né? Eu vou ser bom, me paga pra isso, fica vendo. Você acha que o empresário vai falar? Então, eu chamo esse profissional, né? Esse colaborador de CL treta. Que é aquele cara que realmente, por 5 horas, parei, ou ele chegou na empresa e vai tomar café. Eu não vou tomar café, tal. Já chegou atrasado, tem a reunião às 8h30, 8h20 o cara sobe, não, vou tomar café. Ele desce 9h20, perdi a reunião, tal, não deu certo. Então esse é o série treta, aquele cara que está cumprindo o horário, ele não tem noção do valor que ele agrega, mas ele é totalmente substituível. Pois é. Qual que é o comportamento que eu admiro muito? Hoje eu tive um negócio bacana. Eu estava mexendo com uma coisa um pouco complexa lá, e um estagiário sentou do meu lado e começou a olhar, e falou, pô, que legal, tal, né? Aí eu comecei a passar as coisas para ele, e ele saía, acho que ele saía às 3 horas, né? E aí eu falei, vamos minha oportunidade, vamos ver o que vai acontecer. Era 10 para as 3. Falei, eu passei um negócio, monta isso aqui pra mim enquanto isso, tal, que eu vou numa reunião. Fiquei esperando pra ver. Aí veio outro estagiário, você não vai embora? Pô, tá na hora. Pô. Olha. Pô, calma. Aí o cara depois falou, não, vai, senão você vai perder o ônibus. Então, não, fica tranquilo que isso aqui vai estar esperando amanhã. Eu senti a predisposição, a predisposição. Né? Isso ganhei meu dia depois disso. Eu falei, pô, posso. Você sabe que teve uma época no Sebrae que agora a gente tá muito fazendo gestão de contratos. Tem muito contrato ativo no Sebrae de poder, né, intermediar serviços para o empresário, e antigamente a gente ministrava muitos cursos. E antigamente, que eu falo antes da pandemia, né? Antigamente, outra era, né? Na era passada. Muitos anos atrás. Depois da pandemia, né? E um curso que eu sentia mais dificuldade, e é o que tinha menos adesão, são quando era temas de planejamento estratégico ou coisas assim. Quando você começa o curso falando missão, visão e valores, o empresário faz assim, e muitas vezes não sentia, isso aí não vai me agregar em nada. E eu lembro de um caso que aconteceu no Sebrae, que eu sempre trazia isso nas palestras para mostrar como que isso tem que ser feito. Aí eu falava, olha gente, a missão do Sebrae eu li o banner lá, né? Fomentar o empreendedorismo, né? Da micro e pequena empresa e tal. Isso eu tenho que ter em mente. O funcionário tem que ter em mente que nosso papel é esse. Eu, como funcionária, estou aqui trabalhando na recepção, o escritório fecha às 5 horas.
Das 9 às 5. Eu fico lá até 6 horas. Muitos funcionários ficam até mais tarde. Se eu tô lá na recepção, aí de repente é 4h58 ou 5h01 para um empresário, um MEI lá na frente, pedreiro, tudo sujo de cimento, tá precisando muito do Sebrae. Eu poderia falar, olha, fechou, é 5h05, fechou o escritório. Eu poderia ser mandado embora por isso? Não. A regra não é que o escritório fecha às 5? Ele chegou às 5h05, tava fechado, vai embora. Então volte outro dia. Mas se eu tiver em mente que a minha missão é essa, e eu tenho em mente que eu posso ficar até mais tarde e ajudar ele, muda totalmente. Então o funcionário, e o empresário tem que ter essa visão de que ele tem que pôr isso na cabeça do funcionário dele. Que ele não tem que decorar as regras. É claro que todo negócio tem que ter regra e processo. Mas se na primeira cabeça dele vier que ele tem um papel mais nobre por trás, ele vai conseguir ter essa flexibilidade, né? Então, também não é só vem a nós, né? A hora que o funcionário precisa também, muitos reclamam, né? Poxa, a gente faz tanto e na hora que precisa... Enfim, você tem que ter o meio termo. Mas essa acho que é a grande sacada de você saber qual que é a sua missão, qual que é a sua visão, onde você quer chegar, qual é o caminho, até onde você pode ir, sabe? Porque o funcionário, ele se sente parte também disso, né? Ele consegue se nortear que, assim, bom... o funcionário está numa situação que ele tem que tomar uma decisão e o empresário não está, como que ele decide? Ele tem que ter em mente qual que é a missão da empresa. É isso que vai falar para ele, se ele faz A ou B, né? Agora, se a empresa não tem nenhum tipo de critério, fica difícil, né? Para você cobrar do seu funcionário qual é a postura dele. Então, se você não falar para ele qual é a postura que ele tem que ter, ele não vai saber. Então, quanto maior os funcionários, mais difícil você ter esse nível. Como é que é a frase do óbvio? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Não é? É verdade. Vou começar um negócio de camisetas aqui. Vou começar a fazer essas camisetas aí. Muito bom. Disponíveis no Mercado Livre, tá, gente? Isso aí, já pode comprar direto. Na Trey, né? Vamos, tá na loja da Trey lá. Plataforma da Trey. Muito bom, muito bom. Patrocinadora. Patrocinadora. A gente não tem ainda, mas a gente fala porque a gente fala, uma hora quem vai sabe que, né? Vai ser, uma hora vai ser. O não a gente já tem. Já temos. Legal, Mariana. Pô, tá muito bacana o papo. E eu tô perguntando muito da tua carreira, das coisas, porque eu acho interessante. A gente vê que a gente tá no interior, mas as coisas boas estão acontecendo aqui, né? E o Sebrae é uma dessas coisas, né? Quando eu te conheci lá, você fazendo um discurso sobre dedicação geográfica, eu falei, poxa, legal, pô, como é que a gente já tá nesse nível aqui, Marília? Eu já tinha visto outras áreas tratando esse tipo de assunto, mas não com a propriedade que vocês tiveram naquele dia. Então eu queria só te parabenizar, que eu acho que foi obrigada. Fantástico mesmo. E obrigada. Tem alguma coisa que você quer comentar? Algum recado? Faça um empretec. Não, só agradecer. Foi um prazer estar com vocês. O que você imagina? Gostou? Muito. Primeiro podcast. Primeiro podcast, olha só. Que honra. Que honra. Que honra nossa, né? Proporcionar isso. Tá aqui, capaz. Mas eu podia dar, sei lá, né? Além das frases, né? Mas a dica de ouro. Qual que é a dica de ouro pro pequeno empresário? Se tivesse que dar uma. Tem várias, né? Mas uma... Bom, tem uma dica óbvia, que o óbvio precisa ser dito. A primeira dica mais óbvia é procure o Sebrae. Essa aí, poxa. Essa daqui já já tá dada. Agora, depois dessa, qual é a próxima? Que eu sempre tento deixar e que eu gosto muito é essa parte de você avaliar, se colocar em primeiro lugar e avaliar bem o seu capital, que é você mesmo, né? Então, eu acho que esse é o principal recado, né? Avaliar o que você tá fazendo, da sua rotina... E quanto ela tá te custando, né? Então, isso acho que dá para ter muitas reflexões. Legal, porque muitas vezes o empresário tem o sucesso e muitas vezes ele não sabe por que deu tanto certo e chega lá na frente e deu certo, foi sorte. Não foi sorte. Foi decisões que ele tomou baseado em coisas que ele aprendeu, né? Então, ele tem total... E como que tá o mercado? O pessoal tá indo buscar muita capacitação com vocês? O Sebrae, a gente tem muitas iniciativas online ainda, a gente está sentindo... A pandemia trouxe essa comodidade, a gente tá dentro da casa, o cara deitado na cama assistindo a live nossa, né? Ao mesmo tempo tem aquela pessoa que 2 anos de pandemia não consegue acessar, abrir o microfone. Nossa. Então, mas tá muito... A gente vê pesquisas, né? Falando sobre quanto o empreendedorismo cresceu. Eu, particularmente...
fico não preocupado, mas você fala, poxa, abriu tantos CNPJs. Tem que avaliar bem por quê, né? Se às vezes a pessoa abriu porque ela foi mandada embora e não consegue outro emprego, ou se ela abriu porque ela pensou em abrir algo, né? Teve uma oportunidade. Pensou numa dor, num problema, né? Ou simplesmente a dor é a dor dele, né? Eu abri porque eu preciso ganhar o meu, né? Exato, Mas independente do que fez a pessoa empreender, os desafios vão ser o mesmo e ela precisa se capacitar, né? Esse ano esses 2 últimos anos foram anos que o Sebrae teve muito contrato. Quando a gente fala contrato, assim, a gente muitas vezes usa o recurso para contratar um serviço que o empresário pagaria e a gente oferece gratuitamente, sabe? Então, foi o ano que a gente mais fez capacitações de cursos técnicos mesmo. A gente tem um programa chamado Empreenda Rápido, que a pessoa participa do curso, aprende uma profissão e pode pegar dinheiro para abrir o negócio, sabe? Então, eu acho que foi um dos anos que mais deu ajuda prática, Sebrae, assim, ao meu ver, né? Porque a gente tem a capacitação, mas vai muito do empresário estar no tempo de falar, bom, isso é para mim, eu vou aplicar. E trazer aqueles remédios para dor na hora, eu acho que é importante, e o Sebrae está muito nesse momento também, então... eu acho que a gente está podendo fazer bastante pelos empresários aqui da região. Entendi, Sebrae é o corpo de bombeiro, tá dando problema, você corre lá, tá lá. E o negócio resolve. Mas pode correr antes, né? Para não precisar... Corre antes do incêndio. Antes do incêndio é uma melhor, novidade né? aí, vai sair uma linha de crédito para negativados, então estão tentando aí dar fôlego pro pessoal. Já resolveu crescer, aquele problema do seu cartão de crédito? Então, já. Foi há uns 2, 3 anos atrás que ele acabou, mas tudo bem. Senão já ia pegar esse crédito aí. Muito bom. Pô, legal, Mariana. E, Thiago, algum comentário aí pra gente? Não, foi muito bom. Só agradecer aqui a Mariana. A gente, né, acompanha o Sebrae, a gente faz algumas... Aqui tá tendo um programa, né, Start Pompeia, né, a gente tava falando. A Mento é um dos apoiadores, né. Sebrae também é uma coisa que eu percebi, que às vezes as pessoas acham, Sebrae é só para quem tem o dono de uma lojinha, ou a pessoa que é MEI, tá desatualizado, não sei o quê, é muito básico, mas 2 coisas, né? Às vezes o básico não está sendo feito. E 2, não, né? Vocês estão agora com programas com startups, né? Parceria com a AB Startups, uma série de... Ou seja, vocês têm vários programas aí, né? E, de fato, eu, como empresário falando, né? Como empreteco, falo, aproveite, né? Claro, poxa, esse curso é básico para mim. Bom, mas então vê um que não seja, porque tem um leque enorme, né? E às vezes as pessoas não aproveitam o que tem disponível, né? E o principal programa, que inclusive vai ser bem potencializado esse ano, que editais estão abertos, até aproveitar e pedir para vocês, professores, divulgarem para os seus alunos, graduados já, a gente está abrindo o processo para bolsistas, para um programa chamado, que é o Brasil Mais, é o Ali. O Ali. Então, eu li o edital, você liu o edital? Já disparei. Você mandou para alguns... No LinkedIn lá, eu já mandei para alguns alunos também. Já. Então, é sensacional, porque o aluno bolsista, ele é capacitado com a metodologia e ele depois atende, cada bolsista atende 20 empresas, mais ou menos, 25, no intervalo de 4 meses. Então, acaba... Um aprendizado enorme, né? Enorme. Tanto para o bolsista e quanto para a empresa que vai ser atendida. Hoje, se ela for lá no Sebrae, a gente não tem capacidade produtiva de mandar um consultor lá na empresa. Nós estamos em 16, 17 funcionários para cuidar de 40 cidades. Então, não tem como a gente ir em cada empresa pessoalmente. Mas esse projeto, imagina, você recebe uma pessoa na sua empresa, ela não vai cobrar deslocamento, ela não vai cobrar ida, ela não vai cobrar nada, ela vai ficar lá com você, vai tentar resolver seu problema junto com você, pessoa. De graça. Legal, né? Então, bacana. Em julho vai começar um novo ciclo, daí 4 meses, aí acaba, depois mais outras empresas entram. Então, logo algumas empresas vão começar... E quais são os requisitos para o pessoal participar dessa? Micro ou pequena empresa. Só. A MEI não é atendida, infelizmente, nesse projeto. O colaborador, não a cliente, empresa, o colaborador, graduação. Tem que ter graduação. Porque a gente tem em duas metodologias. O produtividade, que é para atender a micro e pequena empresa, e aí, né, de todos os setores. E a gente tem também o do Ali Rural, que daí é para atender as pequenas propriedades. Legal. Então vai ter essas 2 frentes aí. Então, alunos nossos do Big Data e até do de mecanização, né? Pode entrar nos 2, né? Tanto no de os egressos aí, tanto no rural como no produtividade. Isso aí. Bem legal. Bom. Muito bom. Vamos disparar aí os links da divulgação para para os alunos.
Muito bom, obrigado, viu, Mariana? Quem quiser te achar, né, bate lá no Sebrae, mas... Bate no Sebrae, tem o LinkedIn também. LinkedIn Mariana você usa bastante? Também, Mariana Gonçalves Ferreira. O Alan me achou lá, né? Te achei lá. Não preciso achar ela. Eu pedi pro Paulo, mas o Paulo, ele mandou um número que estava incorreto. Então... Devia estar errado. Mas deu certo, aí te achei lá, mandei essa mensagem, você respondeu e tá aqui. Estamos aí, certinho. Legal. Obrigada, gente, foi um prazer. Então quem quiser falar com a Mariana no LinkedIn, só no Instagram... Tem o Instagram pessoal e tem o do Empreenda Marília. E tem o meu WhatsApp Business também. Não sei se depois dá para editar no dá, a gente vídeo, coloca né? na descrição. Lá a gente coloca o 34020737, se eu não me engano. E aí a gente tem... Esse é pra chorar as pitangas do negócio, quando tá... É esse daí. É o 911 do empreendedor. Do empreendedor, É que no celular a gente tem os dois instalados, né? O business normal. Aí... Tem lá o business, mas eu respondo sempre, gente. Eu não demoro, né? Não demora. Isso aí, obrigada, gente. Legal. Thiago, então, Thiago Goulart Oficial, _ oficial no Instagram, no LinkedIn Thiago Goulart. E também a Mento, né? Quiser seguir a Mento, Mentotech nas redes. Perfeito. E ouçam o podcast, o Mentocast, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcasts, em qualquer lugar. No YouTube também. E eu sou Alan Siriani em qualquer lugar. Qualquer rede, estou mais tranquila. É isso aí. Beleza, boa noite, Mariana. Obrigado. Obrigado. Foi muito legal.